Capítulo 781. Uma reviravolta inesperada. Tradução. Júnior revisão. Azel Padrim. Os quatro indivíduos se enfrentaram face a face em frente ao enorme altar de pedra. Uma leve e sombria sensação de hostilidade fluía por todos os lados. Os olhos desses indivíduos possuíam uma intenção de matar que era difícil de esconder. Vocês querem vir e tentar? Os olhos de Yuan Kang claramente ficaram muito mais escuros e mais hostis quando ele ouviu essas palavras. Os olhos dele se fixaram em Lin Dong. O rosto do jovem da seita do Dao não continha um menor senão medo. Em vez disso, havia uma espécie de loucura emergindo sobre ele. Essa loucura fez as pupilas de Yuan Kang encolherem um pouco. Ele já havia retirado seu desprezo por Lin Dong. Afinal, ele não gostava de falhar nos lugares mais inesperados. Embora não houvesse necessidade de temer a força que Lin Dong mostrava na superfície, os vários incidentes anteriores haviam permitido que ele entendesse que alguém seria um verdadeiro tolo se apenas confiasse na força superficial de Lin Dong para avaliá-lo. Embora Yuan Kang não entendesse por que Lin Dong ainda se atrevia a enfrentá-los de frente neste momento, ele sentia vagamente que Lin Dong não estava tentando fazer o impossível. Lin Dong definitivamente tinha algo em sua manga. O chamado preço elevado que ele havia mencionado poderia não ser apenas palavras vazias. Os olhos de Yuan Kang brilharam. Ele não era uma pessoa indecisa. Só que ele estava claramente ciente de que Lin Dong não era alguém que agiria de forma desesperada. O chefe Lei Qian e Ling Zhen observavam Yuan Kang enquanto pensamentos passavam rapidamente por sua mente, apenas para acabar sendo momentaneamente atordoado. Eles não esperavam que ele parasse por causa das palavras de Lin Dong. Chefe, não importa o quão capaz esse pirralho seja, ele não pode se opor a nós três. Não se deixe intimidar por ele. Lei Qian falou de uma maneira sombria e tenebrosa. Os olhos de Ling Zhen brilharam um pouco. Ele olhou para Lin Dong, mas não disse mais nada. Ele estava claramente ciente do caráter de Yuan Kang. Mesmo se Yuan Kang tivesse alguma preocupação, não havia como ele se sentir intimidado por Lin Dong. Deixe-me controlar a formação primeiro. Os olhos de Yuan Kang se afastaram lentamente de Lin Dong enquanto ele falava com uma voz fraca. Lei Qian ficou imediatamente indignado quando ouviu isto. Ele estava prestes a falar quando Yuan Kang olhou para ele friamente e falou em voz baixa. Por que você está tão ansioso? Uma vez que controlemos a formação, ele ainda será capaz de escapar. Lei Qian, espere um pouco mais. Escute o que o chefe está dizendo. Você pode decidir como lidar com ele mais tarde. Ling Zhen também abriu a boca para falar. Muito bem. Vamos permitir que ele viva um pouco mais. Lei Qian cerrou seus dentes e acenou com a cabeça. Depois disso, ele olhou para Lin Dong com um olhar feroz. A expressão de Yuan Kang era indiferente quando ele olhava fixamente para Lin Dong. Logo em seguida, seu corpo se afastou e pousou sobre o enorme altar de pedra. Ele não gostava de correr riscos. Embora ele não acreditasse realmente que Lin Dong tivesse uma maneira de se opor aos três, ele ainda não queria correr esse risco. Por isso, ele optou por suprimir temporariamente seu desejo assassino. Uma vez que ele assumisse o controle da matriz do céu ardente, Lin Dong seria definitivamente incapaz de escapar da morte, mesmo que ele possuísse algum trunfo final. Depois que Yuan Kang se retirou para o altar, Lei Qian e Ling Zhen pairavam no ar, enquanto seus olhos estavam fixos em Lin Dong. Um poder Yuan se elevava em seus corpos. Claramente, eles não desejavam que Lin Dong interferisse. Você deseja controlar a matriz do céu ardente, hein? Lin Dong parecia ter adivinhado a intenção de Yuan Kang depois de ver a ação deste último. Estranhamente, porém, não havia pânico em seu rosto. Ele parecia não estar ciente da situação em que estaria quando Yuan Kang assumisse o controle da formação. Você sabe as consequências se ele assumir o controle da formação? Os olhos de Ling Qingzu olharam para o altar e perguntaram com uma voz fraca. Quando isso ocorrer, a vida de todos que entraram neste antigo esconderijo do céu ardente estará na palma da sua mão. Mesmo que você tenha alguma maneira de escapar, nenhum dos seus discípulos da seita do Dao será capaz de escapar. Eu sei. Lin Dong sorriu.
Ling Qingzu involuntariamente arqueou as sobrancelhas quando viu a reação dele. Então, por que você ainda está tão calmo? Controlar matriz do céu ardente significará de fato assumir o controle da vida de todos dentro desta matriz. Mas o mais importante, será que esta matriz pode ser controlada tão facilmente? Lindong riu baixinho. Este lugar é o centro de toda a matriz, e o portão Yuan definitivamente deve ter obtido algumas informações. Você está tão certo de que ele não terá sucesso? Você planeja usar todas as vidas dos discípulos da seita do Dao como fichas nesta aposta? Ling Qingzu perguntou. Este lugar é de fato o centro da matriz do céu ardente. Um leve sorriso apareceu nos cantos da boca de Lindong. Ele levantou imediatamente sua cabeça e olhou para o céu vermelho brilhante antes de murmurar. Vamos esperar e ver. Ele não vai conseguir. Ling Qingzu franziu as sobrancelhas gentilmente. No entanto, ela não continuou indagando Lindong. Ela se virou para olhar Yuan Kang no altar. Nesse momento, ele emitia continuamente vigorosos pilares de luz de poder Yuan que eram derramados no enorme altar de pedra. Bang bang. Um grande estrondo foi emitido repentinamente pelo grande altar após as ações de Yuan Kang. Imediatamente, o enorme altar de pedra começou a tremer lentamente. Ondas após ondas de luz intensa continuavam a emergir do altar. No ar, Ling Zhen e Lei Qian se entreolharam quando a alegria surgiu em seus olhos. Pela aparência, parecia que as informações que haviam recebido estavam corretas. Um pilar de luz após o outro saíam do topo do altar. Estes pilares de luz se entrelaçavam, formando uma enorme matriz de luz. Os olhos de Lindong se estreitaram ligeiramente quando ele viu esta estranha matriz de luz. A matriz de luz descia e coincidentemente se envolveu com o altar. Entretanto, esta cena fez com que os cantos dos olhos de Lindong se contraíssem. Isto porque a matriz de luzes não parecia estar protegendo o altar. Ao invés disso, parecia que estavam suprimindo o altar. Algo não está certo. Lindong deu um pequeno passo para trás e chegou ao lado de Ling Qingzu. Ele comentou baixinho. Uma grave expressão também apareceu nos olhos de Ling Qingzu neste momento. Ela também parecia ter sentido algo. As sobrancelhas de Yuan Kang franziram um pouco enquanto ele estava de pé no altar e observava a matriz de luz que cobria o altar. Logo depois, ele hesitou por um tempo. Depois disso, de repente, ele bateu com a palma da mão no antigo pilar de pedra no meio do altar. O pilar de pedra explodiu, e um pilar de luz imediatamente se espalhou. Logo depois, a matriz de luz que envolvia o altar se tornava cada vez mais fraca. Bang! O altar de repente tremeu violentamente quando a matriz de luz enfraqueceu. Pequenas rachaduras apareceram na terra vermelha brilhante ao redor. O que está acontecendo? A dupla Ling Zhen em pleno ar ficou chocada quando viu esta cena. Isto não deveria ter acontecido que eles assumiram o controle da formação. No altar, a expressão de Yuan Kang mudou um pouco. Ele imediatamente cerrou os dentes e bateu com a palma da mão, quebrando todos os pilares de luz que haviam saído do pilar de pedra. Bang bang bang. Um pilar de luz após o outro desapareceu rapidamente, enquanto o altar também começou a tremer com uma intensidade crescente. No final, uma aura negra emergiu das fendas. Os olhos de Lindong de repente encolheram quando ele viu a aura negra. Uma expressão chocada apareceu em seu rosto. Esta aura não era estranha para ele. Isso porque era praticamente a mesma criatura desconhecida que estava sendo reprimida pela grande tábua desolada. Essas criaturas desconhecidas também estavam sendo suprimidas por este altar. Lindong inalou uma lufada de ar fresco. Embora a aura aqui não parecesse tão assustadora quanto a suprimida sob a grande tábua desolada, esse nível de terror definitivamente não era algo que eles pudessem lidar. O que são elas? Ling Qingzu também tinha descoberto a aura negra. Seus olhos se endureceram enquanto ela perguntava. A situação vai ficar bem mais problemática. Os olhos de Lindong estavam sombrios. De repente, ele levantou a cabeça e olhou para Yuan Kang no altar, enquanto gritava com uma voz severa: "Seu tolo! Você está realmente assumindo o controle da formação? Você pretende libertar os seres que estão sendo suprimidos por este altar?
As expressões de Lin Ze e Lei Qia foram de certa forma sombrias e solenes quando eles viram o incomum Qi negro que se erguia do chão. Isto não parecia ser algo que deveria acontecer depois de assumir o controle da formação. Não cabe a você se preocupar com tais coisas. Os olhos de Yuan Kang ficaram escuros e frios. Imediatamente, ele olhou para o último pilar de pedra à sua frente. A hesitação brilhou em seus olhos antes que ele finalmente cerrasse os dentes ferozmente e cruelmente quebrasse o último pilar de pedra. Crack! A matriz de luz que cobria o altar desapareceu imediatamente quando o último pilar de luz desapareceu. Ao mesmo tempo, o tremor também parou. O trio de pequenos reis suspiraram de alívio quando o altar parou de tremer. No entanto, assim que os suspiros deixaram suas bocas, eles repentinamente detectaram uma flutuação fria, extremamente selvagem e violenta aparecer de repente sob o altar. Finalmente, ela cresceu de uma maneira violenta. Bang! O grande altar de pedra explodiu naquele momento e enormes fragmentos de pedra foram lançados violentamente em todas as direções. Uma monstruosa névoa negra também varreu o chão. Imediatamente, uma maldade indescritível se espalhou pelo céu. Esses três bastardos, a expressão de Lin Dong era feia quando ele olhou para a névoa negra e maligna que havia surgido do chão. Ele não pôde deixar de amaldiçoar. Esses três bastardos haviam realmente liberado a coisa que estava sendo suprimida